Olá, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Tô muito extremamente feliz de ter vocês aqui comigo hoje. É a primeira vez que a gente vai falar de um assunto tão relevante, tão presente na vida das mães, né? Camila é mãe, como eu. Vocês trabalham todos os dias com mães e com esse sonho da maternidade. Então, quando a gente fala, né, de tecnologias que ajudam, auxiliam, né, a muitas mulheres a alcançarem esse sonho, é um assunto que ele é profundo, mas ao mesmo tempo ele é muito impactante, né, emocionante. Velado, né? Velado também. Na verdade, ele passa por muitas nuances, né? Então eu imagino que a gente tem muita coisa para falar. Eu tô muito curiosa, já aprendi um pouco com vocês, assim, conversando um pouquinho antes, mas eu sei que eu tenho muita coisa para aprender ainda desse mundo, porque nunca fez parte do meu, mas agora eu tô até mais interessada, né, em saber, enfim, os detalhes mesmo, né, da natureza humana e como que isso impacta, né, a escolha das mulheres nessa decisão tão forte, tão importante de se tornar mãe, né, meninas? E aqui a gente trouxe, né, Camila, Vicky e Cindy White, que trabalham, né, na primeira clínica de fertilização do estado, que é a clínica do Dr. Julius White, né? Podem me corrigir se eu estiver errada. Não, tá certíssimo. E, né, trabalham com fertilização e também com outras tecnologias que auxiliam nesse sonho da maternidade, né, da paternidade e tudo mais. Então, elas formam muitas famílias. E eu queria saber de vocês primeiro, meninas, né, vocês que cresceram dentro desse universo, vendo o pai de vocês, a mãe de vocês sonhar tanto, né, com aumentar a família. Queria que vocês me contassem um pouquinho qual o impacto disso na escolha da carreira de vocês, como que vocês foram construindo a identidade de vocês ao longo da vida dentro da clínica, com esse legado tão forte, tão enriquecedor, tá? E aí depois eu vou pra Camila, mas me conta um pouquinho aí da história de vocês. Bom, eu acho que a minha história de Cindy, ela caminham lado a lado, né? Nós estamos aqui, principalmente assim, por conta das técnicas de reprodução assistida, né? Minha mãe passou por uma infertilidade de 11 anos, casou aos 23, foi mãe a primeira vez aos 34, precisaram ir para os Estados Unidos para engravidarem, porque no Brasil não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje em dia. Isso lá nos anos 90, Cindy. Cindy é de 91, isso. E depois de 2 idas aos Estados Unidos, na Califórnia, através de uma técnica chamada ZIFT, que hoje nem é mais feita, que era a fertilização in vitro feita diretamente na trompa, eles engravidaram de Cindy e Ingrid, das gêmeas. E aí, 1 ano e 8 meses depois, sem prevenir, sem mais nada, eu vim naturalmente. Então, milagre da família, né? Alguma coisa foi corrigida, eu falo que sou até um espermatozoide vencedor, que eu fertilizei um óvulo. Então, graças à tecnologia, as meninas vieram, e acredito que eu também. E o que mais, Cindy? Não, eu acho que tem uma parte para completar que desde pequena a gente escuta dentro de casa que, por exemplo, a minha mãe tem loja de roupa de festa e ela fala que a missão dela é realizar sonhos, deixando as pessoas mais bonitas, elas se olharem no espelho e elas se sentirem assim maravilhosas, trabalhar com a autoestima. Mas a gente sempre teve isso desde muito pequena sobre ajudar pessoas, cada um com o dom que tem. Então, no caso da minha mãe, através da loja de roupa de festa, e no caso do meu pai, através da medicina reprodutiva. Então, isso veio muito com a gente, né? Essa questão de vamos ajudar as pessoas, de vamos realizar sonhos. Então, por uma questão dessa fertilidade própria, a gente acabou pegando isso, falou, olha que legal, a gente ajuda outras famílias também como a nossa a serem formadas a cada dia. Então, eu acho que isso vai ficando dentro do DNA, né? Assim, pra gente era meio que a rotina. Então, assim, é uma coisa muito bonita, né? Porque apesar de ser uma área desafiadora, evoluiu muito, tecnologia melhorou muito, mas ainda não é garantia de sucesso, assim, não é 100%, né? Como outras áreas da medicina que você fala assim, por exemplo, eu tenho uma infecção de urina, então o tratamento para essa infecção de urina é esse antibiótico por tantos dias. E acabou. Então é até muito importante, obrigada pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui e de poder falar abertamente sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas.
Legal, Cindy. Eu sinto assim que é muito palpável, né, o trabalho de vocês quando você fala de trabalhar com sonhos, porque existem sonhos de todos os tamanhos, né? Mas quando a gente vê algo que vai muito além do conseguir pagar, do conseguir realizar algo assim concreto, né? Até de uma empresa, de uma viagem, de um trabalho, de um romance. Ver nascer uma vida de uma pessoa que achava às vezes que antes não conseguia. Eu acho que você vê um sonho muito grande, uma coisa muito do além, né? Que a gente até estava falando de Deus, ou não, para quem acredita em outras coisas. É algo tão assim, difícil e distante se tornar palpável e tangível, né? Então vocês trabalham com um sonho realmente muito grande e muito difícil para algumas pessoas. E ver esse sonho se realizar, acho que é muito especial, é muito assim, engrandecedor e tocante. Faz, acho que dá essa força, né? Para vocês estudarem, se especializarem a cada dia. Sem dúvida, eu acho que é o nosso combustível, né? Às vezes a gente se encontra nos corredores, eu, Camila e Cindy, às vezes alguém tá mais cabisbaixo, a gente, o paciente não engravidou, um casal que a gente estava torcendo tanto, vamos sentar, vamos reunir, o que a gente pode fazer, vamos discutir algum artigo para a gente poder ajudar um casal tão especial. Então, acho que passa a ser nosso combustível, né, Camila, no dia a dia. Acho que no dia a dia a gente chega na clínica muito feliz para trabalhar e, bom, não sei, né, qual a crença, mas a gente sempre pede a proteção, né, que nos guie para poder ajudar o outro, ajudar aquele casal, conseguir acolhê-lo nas dores, porque as mulheres geralmente veem o casal muito vulnerável, porque a maioria gostaria de engravidar em casa, naturalmente, né? Então, para eles chegarem até ali, às vezes vem para a primeira consulta muito nervosos, muito falar, essa noite não dormi para estar aqui hoje, e a gente conseguir ouvir, acolher e explicar os tratamentos e indicar os caminhos, né, o que seria melhor para cada casal, a gente faz realmente, acho que de um lugar de muito amor. Assim. É isso, eu acho que a palavra é amor, sabe? Que a gente coloca em tudo, que a gente tenta transmitir, que a gente tenta auxiliar nessa jornada, que nem sempre é fácil, mas que seja com amor. Muitas vezes, né? É o que você falou, né, Camila? Vocês trabalham com muita expectativa. Às vezes chega um casal lá que não dormiu à noite ou que está pensando há muitos meses ou há muito tempo já em procurar uma clínica de reprodução assistida, né? E às vezes as pessoas não têm tanta informação. Elas têm o que elas pesquisam no Google ou em alguma plataforma, enfim, essas milhões de maneiras que contém informação hoje em dia, né? Dos diferentes dispositivos e canais. Eu acho que quando elas chegam até vocês, elas sentem um conforto de ouvir algo que elas precisam ou que elas não gostariam, talvez. E perguntando para Vicky, né? Ela me contou um pouquinho dessa história e eu queria que você dividisse aqui, né? Você que é mãe como eu, um pouquinho do que você passou e o que essas tecnologias com as quais você trabalha hoje representaram na sua vida, né? Como que foi trabalhar com isso há 20 anos atrás, não sei quanto tempo você está lá, 30, e ter conseguido realizar o seu sonho há 10. Me conta um pouquinho disso aí. Bom, eu já fazia, eu morava na época em São Paulo e fazia a especialização. E a gente estava montando um protocolo de pesquisa e que iria incluir o hormônio antimileriano, que é um hormônio que avalia a reserva ovariana, para todas as mulheres. E ainda era um hormônio novo aqui, ainda era caro, os planos de saúde até hoje não cobrem, né? Mas a gente estava fazendo um protocolo num hospital público. E aí eu comentei, bom, difícil a gente pedir esse hormônio para todo mundo fora, né, do protocolo. E aí o meu chefe na época falou assim, estava várias residências e vocês nunca fizeram? Eu falei, não, nunca fiz. E na época eu nem imaginava, não queria engravidar, estava noiva na época, né, E aí, focada muito na questão profissional, vamos fazer mestrado, vamos fazer doutorado, E, enfim, para minha surpresa, o meu antimileriano veio indetectável. Eu não sei o que quer dizer isso, tá, gente? Ruim. Menor do que zero, não conseguiu. Quantos anos você tinha? Acho que eu estava com uns 30 anos na época. E aí acendeu aquela vontade, assim, bom...
eu acho que eu não estava pensando sobre isso, mas agora eu quero. O que eu posso. Aí A chave virou. A chave virou, e aí eu fui buscar. Já fazia, né, já estava dentro da especialidade, e aí o meu chefe na época falava assim: Camila, você tem conhecimento científico, você sabe que não vai ser possível. Você vai ter que pensar num tratamento com um óvulo doado. Aí eu falei: bom, tudo bem, se tiver que chegar nisso, mas primeiro eu quero tentar qualquer coisa comigo. Que agora vai ter uma vontade do nada de ter filho, né? Eu até ia falar isso, que eu tenho uma amiga também que ela teve gravidez que quando para no... Ectópica. Ectópica, que é quando para no ovário. É isso? Uhum. Ela era aquele casal, desculpa te interromper, depois eu volto, tá? Mas assim, como que as pessoas acendem na hora que ela vê que não pode ou que não consegue? Ela nunca nem tinha dúvida, ela falava assim, eu acho que eu vou ser um casal, eu e meu marido, que a gente tá bem sem filho, acho que a gente nunca vai ter, Aí teve a ectópica, ai meu Deus, acho que tô grávida. Aí não deu certo a ectópica, falou, agora eu quero. Mas Isso é todos os dias, todos os dias. E aí eu comecei a buscar o tratamento e a cada mês, se menstruava, eu ia lá tentar estimular, a resposta era pobre, e então acho que foram dezenas de estímulos, muitos sem resposta nenhuma, eu tinha que cancelar, 6 vezes eu consegui ir para coleta. Sempre muito poucos ovos. E esses estímulos eram o quê? Antes de fazer filho? Eram estímulos já com FSH, às vezes combinação de FSH com LH urinário recombinante, são os medicamentos que a gente usa subcutâneo para estímulo ovariano. Não sabia. Já é para FIV. Já era com a fertilização in vitro, porque eu sabia que eu não tinha tempo para pensar em técnicas de baixa complexidade. Né, como a inseminação. Uma inseminação coito ou inseminação, qual que é a diferença, né? Eu acho que talvez seja importante ficar pontuando, né? O coito programado e a inseminação intrauterina são técnicas de baixa complexidade. Então, eles são indicados, por exemplo, um casal com a mulher com menos de 35 anos, que a gente vê que o desafio é em relação a não... Tem vários ciclos anovulatórios, ela tem um ovário policístico, então ela não está ovulando todo mês, então a gente vai acompanhar esse ciclo, vai dar um empurrão para esse ovário hormonalmente para que ocorra essa ovulação, né? E aí vamos orientar quando é que ela deve ter relação em casa. Isso é um tratamento de baixa complexidade. A inseminação é exatamente o mesmo caminho, só que quando eu tenho um fator masculino moderado, leve, tá? Então, aí a gente vai fazer também o acompanhamento do ciclo daquela paciente, quando ela estiver ovulando, ao invés de deles terem relação em casa, esse marido vem, coleta o sêmen lá na clínica, a gente faz um processamento seminal, e aí a gente entra com um catéter dentro do útero e já injeta os espermatozoides lá dentro. Então, a gente dá um empurrão para esses espermatozoides. E é considerado técnicas de baixa complexidade com taxas de sucesso menores. E aí, como eu vi que o meu caso era um caso mais grave, eu não tinha eu tinha o que a gente chamava uma insuficiência ovariana prematura, eu já pulei lá para tentar estimular para uma fertilização in vitro, porque a fertilização in vitro nos dá taxas de sucesso muito maiores. Então, um coito entre 12% a 15%, a inseminação de 15% a 20% de taxa de sucesso, uma fertilização em torno de 60% de taxa de sucesso. E eu não tinha tempo, né? E aí, por isso... E a vontade estava muito grande, porque nem pensava em filho, a vontade bateu. E aí, a gente acelerou tudo, né? E aí foram uns 2 anos tentando estimular para conseguir ter embrião. E então foi uma jornada de sofrimento, mas que eu acho que foi de muito aprendizado, né? Eu acho que a infertilidade hoje eu vejo como um chamado, né? Eu acho que mudou muito hoje. Provavelmente eu sou uma profissional, uma mãe diferente do que eu seria se não tivesse passado por tudo isso, né? Então, eu acho que até o olhar para o outro que está ali do meu lado, né, como paciente, passando por toda essa dificuldade, quando a gente já passou, a gente não imagina, a gente já passou por aquilo, né, me torna, eu acho que eu consigo ter uma sensibilidade talvez maior do que se eu não tivesse passado. Então foi um período e lógico, depois veio o sucesso. Hoje eu tenho o Arthur com 10 anos. Você perguntar para mim o dia mais feliz da minha vida, com certeza foi o dia que eu recebi o beta dele.
mais, as pessoas, não foi o dia que ele nasceu? Não, quando nasce, tem um misto assim de, será que eu vou dar conta? É um misto de felicidade é muita emoção junto, mas eu acho que o dia do beta positivo foi o dia mais feliz da minha vida. Muito bom, muito legal.